Olá pessoal, boa noite. Em instantes daremos início à live de hoje, que será o episódio número 7 do projeto Cavalo Nota 10. Vamos aguardar aqui a entrada de vocês para prosseguirmos. Francisco, boa noite Francisco, tudo bom aí? Muito obrigado. Queremos desde já agradecer àqueles que já estão conosco e aqueles que estarão no decorrer dessa live. Bom, como eu ia dizendo, hoje será o episódio número 7 do projeto Cavalo Nota 10, que tem sido oferecido a vocês aí nas últimas semanas. Bom, o objetivo do nosso canal, ao André chegando aí, muito obrigado André, é oferecer para vocês conhecimentos, informações, vivências que estão fundamentadas na nossa relação junto ao cavalo. E isso já há décadas, não é? Então, estejam conosco porque a ideia desse canal, intitulado A Escola Chamada Cavalo, é oferecer para vocês tudo aquilo que nós temos aprendido nessas relações junto ao cavalo. Vamos fazer a nossa saudação oficial para iniciar a live. Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Chamada Cavalo. Eu sou Paulo Guilhom e atuo como profissional a serviço dos adeptos do cavalo desde 1984. E as nossas vivências equestres iniciaram quando eu tinha 4 anos e ganhei meu primeiro cavalo. Como eu tenho 58 anos, já são 54 anos de vivências equestres. E toda essa experiência nós queremos oferecer para vocês aqui no nosso canal, ok? Pessoal chegando aí, muito bem, muito obrigado pela presença de todos. Olha o Gabriel aí, ao Barbosa, tudo bom Barbosa? Muito bem, vamos lá. Ao Biazini, ao Daniel Biazini, meu bom amigo, agora que eu vi você aqui. Tudo bom aí, Biazini? É uma satisfação para nós e uma honra tê-lo conosco. É um grande equitador, eu sou admirador dele e fico muito satisfeito com a sua presença, Daniel. Muito obrigado, viu? Eu queria dizer para vocês também, para não esquecerem de dar o like para nós, porque a importância do like é que as redes sociais entendem que o conteúdo é relevante quando nós temos um número significativo de likes, né? Isso aumenta a disseminação da nossa mensagem. Como a nossa intenção é fazer contribuições junto aos adeptos do cavalo, quanto mais likes nós recebermos, mais projeção nós teremos. Mais um olá aqui para o Daniel Biazini, que está aqui me saudando. Mais uma vez devo dizer que é uma lisonja tê-lo aqui conosco, viu, Daniel? E não se esqueçam de se inscrever aqui também, porque existe uma estatística que diz o seguinte: a maior parte das pessoas que acompanham os canais digitais não se inscrevem. Né? E a importância da inscrição é que estimula a produção de novos conteúdos e também para que vocês sejam lembrados da publicação dos novos conteúdos. Você se inscrevendo e clicando no sininho, vocês serão sempre informados sobre as publicações que estão sendo feitas. E elas são bastante frequentes aqui no nosso canal, ok? Bom, tem um lembrete também que eu gostaria de fazer para vocês, que nós temos um curso digital oferecido já. E para acessar maiores informações sobre o conteúdo desse curso e sobre o modo de aquisição, é só vocês clicarem no link que tem aí no alto na nossa bio, na mini biografia. Esse curso são treinamentos oferecidos pela Escola Chamada Cavalo. Então, acessando lá esse link, vocês vão poder ter acesso a todo o conteúdo programático desse curso. Não deixem de fazê-lo. O carrinho de vendas desse curso estará aberto apenas até a próxima quinta-feira, então não percam a oportunidade. O valor de investimento é desprezível, insignificante com relação àquilo que vocês vão receber e com certeza ajudará a agregar valor funcional ao cavalo de vocês e melhorar a relação com os cavalos, não é? Temos aqui o Paulo, Gabriel de novo aqui, a Jane Oliveira, tudo bem com vocês? Ao Elair, vamos seguir aqui. Muito obrigado, viu, pela presença de todos vocês, que muito engrandece aqui essa ocasião. Bom, a live de hoje eu vou dedicar aos praticantes de cavalgadas de lazer.
que é a modalidade de equitação mais praticada no Brasil. Não é? Ao Ricardo Macatrão aí. Tudo bom, Ricardo? Obrigado por estar conosco. Mantenha-se aí. Tem muita coisa interessante aqui para nós hoje, viu? Mas como eu ia dizendo, a cavalgada de lazer é a modalidade com o maior número de adeptos no Brasil. Isso é inegável, não é? Então nós queremos fazer aqui algumas contribuições para esse pessoal que tem como esporte, como lazer, na verdade, não é? A prática das cavalgadas. Vocês vão aprender aqui algumas dicas importantes que vão contribuir para maior segurança e mais satisfação na prática das cavalgadas de lazer, ok? Então, fiquem conosco. Eu vou começar aqui falando sobre 3 episódios que eu testemunhei ontem. Eu moro fora do ambiente urbano, numa chácara aqui, às margens da rodovia 040, e ao voltar para casa, eu presenciei 3 cenas. Uma delas dentro da cidade e 2 na própria rodovia BR-040, que eram grupos de cavalgadas. Não é? Então, o que eu assisti dentro da cidade? Um grupo devia ser ali umas 10 ou 12 pessoas, e boa parte delas eram adolescentes ou jovens, bastante jovens, né? E numa atitude totalmente dispersa, brincando uns com os outros, e numa formação completamente desorganizada no meio da rua. Não é? Então isso coloca os praticantes num tremendo risco. Dentro da cidade, muitas coisas podem acontecer. Na via que os carros transitam, quantos imprevistos já previstos podem ocorrer, não é? Um carro em alta velocidade, uma motocicleta em alta velocidade, entre outras questões que todos nós podemos imaginar. Então, quando nós estamos fazendo travessia a cavalo dentro de um ambiente urbano, nós temos que ter a consciência de que os riscos estão aumentados, não é? Isso é o mínimo que nós temos que ter dentro de nós quando essa situação se apresenta. Gisela, tudo bem? A Gisela já chegou aí, ó, o Carlos Eduardo. Muito bem, pessoal. Mas, dando sequência aqui, nós tendo a Sandra Galimberti Lamberti, eu preciso saudar aqui porque são espectadores muito assíduos e eu preciso fazer jus à presença deles aqui, dando pelo menos um alô, não é? Fiquem conosco. E já vão preparando perguntas aí, porque depois que eu fizer aqui essas considerações, se vocês quiserem fazer perguntas, eu vou tentar respondê-las, ok? Bom, então dentro da cidade os cuidados precisam ser redobrados. Nós não podemos andar aglomerados e desatentos. O piso de asfalto ele não oferece aderência nenhuma para os cavalos, eles estando ferrageados ou não. Qualquer movimento rápido que o cavalo faça no asfalto, ele pode escorregar e cair em cima do cavaleiro. Não é? Então, é um risco muito grande que precisa ser monitorado. Não é? Fica esse alerta para vocês. Agora vou me referir à cena que eu presenciei na rodovia BR-040, que é uma rodovia bastante movimentada, tráfego intenso de automóveis, caminhões, ônibus, carretas, etc., motocicletas, que passam em alta velocidade. É uma pista dupla. De cada lado do canteiro tem uma pista dupla, então os carros passam em alta velocidade. A primeira cena que eu presenciei na rodovia 040 ontem foram cavaleiros, também um grupo de pelo menos uns 8 cavaleiros, fazendo a travessia de um lado para o outro da rodovia, usando uma passarela de pedestres que faz a ligação de um lado ao outro da rodovia por cima, como se fosse um viaduto. Essa passarela deve ter 1,5 metro de largura e ela tem ali um corrimão, né? Uma grade que deve ter 1 metro de altura no máximo. E os cavaleiros enfileirados passando por ali, nessa passarela. A passarela tem uma rampa de subida, uma curva, depois a parte plana, reta, que faz o percurso por cima da rodovia, e depois a mesma coisa do lado de lá, uma parte curva e uma rampa para descer.
Agora vocês imaginem se nessa travessia lá em cima um cavalo se assusta, os cavaleiros colados uns nos outros. Se há alguma reação indevida por parte de algum cavalo e o cavalo faz um movimento brusco, o próprio cavalo pode cair da passarela com o cavaleiro e tudo em cima de um carro que esteja transitando naquele momento. Imaginem a tragédia que poderia acontecer. Não é? Então é inadmissível um procedimento desse. É incrível que cavaleiros possam imaginar, através de uma sugestão que possa ter sido feita por alguém ali, que seja seguro, mais seguro atravessar a rodovia usando uma passarela para pedestres. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Eu arrepiei os pelos do braço ao assistir aquela cena. Não é? Então, um impropério total, uma coisa totalmente descabida. A terceira cena que eu presenciei, depois que eu passei por esses cavaleiros fazendo ali, fazendo a travessia pela passarela, mais adiante, um outro grupo de cavaleiros, domingo, né, todo mundo cavalgando. Esse outro grupo de cavaleiros, que eu vou citar agora, vinha no acostamento, porém na contramão. Os carros indo para lá e eles vindo na direção dos carros, na contramão dos carros pelo acostamento. E embolados. Não estavam em fila organizada, em fila indiana. Estavam amontoados, alguns utilizando o telefone celular, outros brincando, fazendo gestos, não é, que revelavam ali um bate-papo informal entre eles, e os carros passando em alta velocidade e eles vindo na contramão. Se um cavalo assusta, se uma carreta com pneu rechapado solta uma lasca de pneu em cima de um cavalo, quantas coisas podem acontecer nesse momento? Incontáveis. O risco de vida ali é iminente. É um perigo total. É só uma pessoa muito ingênua, imatura, é que se propõe a fazer um percurso numa rodovia desse porte, pelo acostamento, na contramão e numa formação completamente desorganizada e as pessoas desatentas, brincando. Não é? Então fica essa advertência. Não coloquem a vida de vocês em risco por uma falta de reflexão, não é? Por uma imaturidade, por uma falta de previsão, de antecipação de um risco que é iminente. A atividade equestre já sugere riscos. Porque, por mais bem treinado que seja um cavalo, as suas reações não são totalmente previsíveis. Ele não é uma máquina, ele é um ser vivo. Não é? Então, se eu estou montado a cavalo e me exponho a uma situação como essa, eu agora potencializei de forma inimaginável os riscos que aquela atividade já sugere. Ok? Muita gente chegando aqui, o Walter, a Dina, o Lucas, o Anderson, o Daniel Bonatti, muita gente aqui, muito legal. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês, mais uma vez. Bom, eu agora vou citar aqui alguns aspectos a serem considerados como dicas. Mas antes eu vou dizer para vocês que há um tempo atrás, no início da década de 2000, eu cheguei a ministrar na Universidade do Cavalo, que fica na Fazenda Chaparral, em Sorocaba, São Paulo, um curso que recebia o seguinte título: Planejamento, Organização e Monitoramento Profissional de Cavalgadas. Né? Além disso, eu fui sócio de uma agência de ecoturismo equestre em Poços de Caldas, onde eu residi durante 4 anos. Eu trabalhava dando assistência para adeptos do cavalo no estado de São Paulo, mas residi em Poços de Caldas, porque a mãe das minhas primeiras 4 filhas era de lá e nós estávamos residindo lá na ocasião. Então lá eu fui convidado por um daqueles hoteleiros e nós montamos uma agência chamada Indiana Passeios e Aventuras Ecológicas. E entre aquilo que nós oferecíamos, as atividades que eram oferecidas ao público, nós oferecíamos as cavalgadas como forma de entretenimento. Bom, então existia uma série de normas de segurança a serem observadas
com o principal objetivo de dar segurança ao turista, de diminuir os riscos que a atividade sugere. Nós vamos falar sobre algumas delas aqui, citando aqui aspectos importantes para a segurança, mas eu fiz questão de citar essa experiência que nós tivemos, porque eu lidei muito tempo com público que não tinha a menor intimidade com cavalos. Então agora os cuidados precisam ser redobrados, ok? Bom, então alguns aspectos que devem ser evitados. Nós não podemos andar em grupo, fazendo cavalgada, aglomerados. É preciso que uma distância mínima seja mantida entre os animais. Então, se nós estamos, por exemplo, numa estrada de terra estreita, eu tenho que ter a noção de quantos cavalos podem transitar lado a lado sem que haja aglomeração entre eles ali. Há estradas que nós podemos andar ali com 3 cavaleiros lado a lado, outras com 2 cavaleiros lado a lado, e aquelas estradas estreitas, as trilhas, fila indiana. E em qualquer que seja a formação de 3 cavaleiros, 2 ou fila indiana, é preciso que haja uma distância frontal entre os cavalos. O cavalo não pode andar colado no outro. Eu já presenciei, testemunhei inúmeros casos de cavalos que às vezes dão uma mordiscada na garupa do outro, ou até mesmo encostam na garupa do outro cavalo, e o outro reage, dando um coice, dando aquela garupada, muito conhecida como rabichada, solta os 2 pés no outro cavalo. E dependendo da proximidade do cavaleiro, isso pode atingir a perna do cavaleiro, o braço do cavaleiro. E com consequências até mesmo graves. Pode quebrar o braço, pode quebrar o joelho, pode quebrar a perna, como eu já testemunhei algumas vezes. Não é? Então, evitar aglomeração quando nós estamos fazendo cavalgadas. Observar essa distância lateral e frontal entre os cavalos. Ok? Outra coisa, a distração. Pessoas que são pouco experientes com cavalos, elas tendem a ficar dispersas com relação ao cavalo e começam a prestar atenção umas às outras. E agora os cavalos ficam por conta própria, com a ausência de monitoramento de atenção dos seus cavaleiros. Não é? O cavalo, quando percebe que o cavaleiro não está atento a ele, ele começa a comandar a situação, ou seja, andar por conta própria. Ou adquirir comportamentos e manifestar atitudes por conta própria, porque o cavaleiro se esqueceu dele. Né? Então ele pode colidir com outro cavalo, ele pode dar uma mordida no outro cavalo, pode dar um coice no outro cavalo. Porque quando o cavalo percebe que o cavaleiro está com ele, ele também está com o cavalo. O que mantém o cavalo concentrado no cavaleiro? A concentração do cavaleiro no cavalo. É uma via de mão dupla. É o espelho. Se eu estou concentrado no cavalo, ele fica concentrado em mim. Se eu estou disperso com relação ao cavalo, ele se dispersa também. Edmário, boa noite, dando aqui boa noite. O Daniel Bonatti também. O cavalo conhece o cavaleiro. É isso mesmo, o Bonatti. O cavalo conhece o cavaleiro. É uma frase que ilustra isso que eu estou falando. É nesse sentido que pode ser usada essa frase. Cavaleiro disperso, cavaleiro desatento, cavaleiro ausente no que se refere às atenções, sugere esse tipo de atitude ao seu cavalo. E agora o cavalo toma conta da situação. Certo? Bom, outra coisa importante, cuidado com as brincadeiras. Grupos de cavalgada com muitos jovens, é muito comum os cavaleiros começarem a brincar uns com os outros, de puxar um ou outro a cavalo, de empurrar. Eu já vi vários acidentes decorrentes desse tipo de brincadeiras. Então nós precisamos entender que a atividade ela é de lazer, ela é para nós fazermos ali confraternização, para nós termos ali momentos de alegria, mas com determinados limites, entendendo que é uma atividade de risco e eu preciso observar o limite da brincadeira, até onde eu posso ir, para não correr riscos desnecessários. O Elair está dizendo aqui, eu já tomei um coice abaixo do joelho por andar próximo do outro cavalo. Ó. E o pior que quem deu o coice foi o meu. Né? Ou seja, o dele deu o coice e o outro deve ter revidado. Né? Fica aí um exemplo, obrigado por dar esse exemplo aí, Elair. Casos como esse são muito comuns. Outra coisa,
nós estamos numa estrada de terra, apresenta-se uma porteira, tem um grupo de cavaleiros. Essa cena todos vocês podem dar testemunho dela, eu tenho certeza, aqueles que fazem cavalgada. Quando chega a porteira, todo mundo embola na porteira. Os cavalos se aglomeram todos na porteira. Não, o que tem que fazer? Um cavaleiro vai à porteira, abre a porteira, os outros mantêm a formação e vão passando pouco a pouco. Não, faz aquele amontoado de cavalos perto da porteira e agora a possibilidade de um cavalo morder o outro, de um cavalo dar um coice no outro, acontecer ali algo que não seja positivo, fica aumentado, muito aumentada a possibilidade. Não é? Então, vejam bem, pequenos detalhes podem evitar grandes problemas. Outra coisa que deve ser evitada são montarias despreparadas. Às vezes o cavalo ainda está iniciando a sua vida como cavalo de sela, está com pouco tempo de doma, e o sujeito já sai com esse cavalo para fazer cavalgada em grupo. Não é o momento ainda. Nós temos que ter o mínimo de controle do cavalo para nós agora podermos estar numa cavalgada em grupo com outras pessoas, com outros cavalos, sem expor as outras pessoas à inexperiência, à imaturidade daquele cavalo que eu estou montando. E eu correr menos riscos também. Não é? O Bonatti está falando aqui, outro grande causador de problemas é pessoas sem domínio da equitação, montadas em garanhões. Eu vou falar sobre isso aqui na frente, mas obrigado pela lembrança. Nós estamos falando, né, de montarias despreparadas ou montarias inadequadas. Se eu tenho um cavaleiro inexperiente, um cavaleiro que não tem controle do cavalo, muito menos terá de um cavalo inteiro, um cavalo garanhão. Porque esse cavalo, tendo a testosterona em altos níveis circulando pelo seu sangue, ele tem outra atitude, atitude de virilidade, até mesmo de dominância sobre os outros, é muito diferente de um cavalo castrado ou de uma égua. Então, o cavaleiro que usa um cavalo inteiro, nem todo cavalo inteiro é garanhão. Né? Garanhão é aquele que serve às éguas, que está a serviço da reprodução. Eu posso ter um cavalo inteiro que não tem essa função, então ele é apenas um cavalo inteiro, que não seja castrado. Só para lembrar isso aqui. Né? Então, para que nós façamos cavalgadas montados num cavalo inteiro, o cavaleiro tem que ter muito controle, muita segurança, muita confiança para não expor as outras pessoas a riscos desnecessários. Nós sabemos, né, nós que somos profissionais da área, que um cavalo inteiro ele aprende também, assim como o cavalo castrado e a égua, a manter a sua atenção no seu cavaleiro. A raça puro sangue lusitano é talvez a raça no Brasil que menos castra os seus cavalos. Porque as metodologias de ensino, sendo acadêmicas, elas sugerem isso, que um dos preceitos mais importantes que o cavalo deve assimilar na sua doma e no seu treinamento é a atenção dirigida para o cavaleiro. Então é muito comum nós irmos aos criatórios de cavalos lusitanos e presenciarmos numa pista, num picadeiro, num redondel, num ambiente de trabalho, vários cavalos inteiros trabalhando em harmonia. Ele só presta atenção ao seu cavaleiro. Não é? Mas não é o que acontece se esse cavalo não teve um critério de ensino diferenciado. A tendência é, quanto menos conhecimento da equitação bem praticada tem um cavaleiro, mais à vontade fica o seu cavalo, a atenção dele fica mais desperta. Então ele começa a prestar atenção nas outras coisas e esquece do cavaleiro. Então um cavaleiro desse, montado num garanhão, numa cavalgada, é problema na certa. Ok? É problema na certa. Bom, vamos aqui a outros detalhes que eu não quero deixar de falar para vocês aqui. Então, uma coisa que é muito importante, o cavaleiro precisa ter um mínimo de controle da montaria. Se eu não tenho controle da minha montaria, eu estou desabilitado a realizar cavalgadas em grupo, porque eu vou expor os outros participantes com relação a uma série de riscos desnecessários. Okay? As cavalgadas em ambientes externos, que nós chamamos de exterior, fora dos ambientes de treinamento, né, que são as pistas, os redondéis, os picadeiros cobertos, etc.,
Ali nós temos, no exterior, na cavalgada externa, nós temos um número de variáveis muito maior que fogem ao nosso controle. Nós não sabemos o que vai aparecer ali durante a cavalgada. Pode aparecer uma moto em alta velocidade, um sujeito praticando motocross. Eu moro aqui num lugar que no final de semana tem um pessoal que pratica motocross que passa aqui, frequentemente, no sábado e no domingo. E eu já fui surpreendido algumas vezes por esses motociclistas. Então, se o cavaleiro não tem experiência e o cavalo é muito sensível, o cavalo pode entrar numa situação até de pânico, porque o barulho da moto utilizada para o cross é muito maior, muito mais alto, é um barulhão que a maioria dos cavalos interpreta de uma forma apreensiva esse tipo de barulho, né, de volume sonoro. E além do movimento rápido da motocicleta. Então pode aparecer um motociclista, pode aparecer um automóvel em alta velocidade, um ciclista, um cachorro latindo, milhões de variáveis que fogem ao nosso controle. Então a cavalgada de exterior, na verdade, ela exige um cavaleiro mais atento do que uma prática de equitação, de montaria de cavalo em ambientes controlados. É um equívoco das pessoas achar que a cavalgada no exterior é uma coisa despretensiosa, vamos todo mundo relaxado, vamos conversando, vamos tomando uma aqui, que está tudo bem. Não é bem assim não, viu? Ali os riscos estão aumentados justamente por essas variáveis imprevisíveis que podem ocorrer e que fogem ao nosso controle. Ok? Bom, outra coisa, equipamentos em boa condição de uso e que não causem desconfortos, tanto ao cavaleiro quanto ao cavalo. Então, se eu vou fazer uma cavalgada, eu preciso fazer uma verificação nos equipamentos. Se ele vai machucar o cavalo, quantos cavalos voltam de uma cavalgada com a região dorsal ferida. Nós chamamos de pisadura, devido a um equipamento inadequado. Não é? Quantos cavaleiros chegam de uma cavalgada com assaduras, seja ela na região entre as nádegas ou nas pernas, porque o equipamento não era adequado ou porque ele não usou ali uma proteção que desse a ele esse conforto, né? da ausência de atrito com as correias, os loros da sela, etc. Então, uma perneira, uma chaparreira, uma roupa adequada pode evitar problemas como esse. Um cavaleiro que está sem cavalgar há muito tempo, ou que não tem essa prática, se a cavalgada for longa e ele não tiver ali aquele movimento de quadril que o mantém em contato constante com a sela, se ele começa a atritar, ele vai assar o traseiro. Vocês podem ter certeza que a possibilidade disso acontecer é grande. Não é? Então nós precisamos verificar o equipamento de montaria e o vestuário, a indumentária que nós vamos usar é muito importante também para oferecer uma proteção que vai nos dar conforto e evitar mal-estar no dia seguinte, não é isso? Bom, eu já vi muitos acidentes acontecerem em cavalgadas devido à falta de manutenção em equipamentos. O sujeito não lubrificou o equipamento, ele está parado há muito tempo, as correias estão ressecadas e ficam quebradiças. Uma cilha pode arrebentar, uma barrigueira pode arrebentar, um loro pode arrebentar, uma rédea pode arrebentar, a cabeçada pode arrebentar, porque não está recebendo a manutenção adequada. A Gisela está dizendo aqui, mas o que mais se observa de muitos cavaleiros abusando do álcool é a sua autoconfiança, colocando os outros cavaleiros em risco. É isso mesmo, Gisela, é um comentário bem interessante e isso é uma prática comum, as pessoas saírem a cavalo fazendo uso de bebida alcoólica. E dependendo do tipo de temperamento da pessoa, depois que ela adquire ali um certo grau de teor alcoólico na corrente sanguínea, os procedimentos dela mudam. E isso pode trazer uma série de inconvenientes para ela própria e para aqueles que estão na sua companhia, não é? Foi bom você frisar isso aí, Gisela. Mas vamos seguir aqui no roteiro aqui para não esquecer de dar dicas interessantes para vocês. Animais
os animais que nós utilizamos em cavalgadas, a serem utilizados em cavalgadas, deveriam preencher condições funcionais compatíveis àquele uso, né? Ou seja, animais adaptados a fluxo de veículo. Como é que eu vou entrar numa rodovia, fazer uma travessia de uma rodovia ou de um trecho urbano, ou até mesmo na estrada de terra onde transitam veículos, se aquele animal ali se assusta muito com aquilo? Eu já vi vários cavaleiros tomarem queda de cavalo devido a esse tipo de reação. O cavalo se assusta, faz aquele movimento lateral brusco e o sujeito despeja do cavalo. Toma uma queda e pode ter consequências graves. E, na minha adolescência, eu lembro de um episódio, um amigo nosso foi fazer uma cavalgada conosco na fazenda do meu avô, e nós saímos numa estrada de terra para cavalgar, uns 6 amigos, né? E em determinada altura da cavalgada, nós paramos numa porteira e esse rapaz, que tinha pouca experiência a cavalo, desceu para urinar, esse garoto, uns 14, 15 anos. Mas só ele que desmontou para urinar. Abrimos a porteira, fechamos e fomos conversando, ele ficou para trás. Terminou de urinar e montou. Quando ele foi montar, antes dele passar a perna por outro lado, o cavalo começou a acompanhar os outros. Mas os outros já estavam mais adiante. Esse cavalo foi acelerando, 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 começou a galopar. Antes de chegar aos outros cavalos, ele fez uma curva fechada. Esse garoto despejou de cima do cavalo e caiu sobre o braço. E teve uma fratura exposta no seu antebraço. Teve que fazer uma cirurgia, não foi bem sucedido na cirurgia, teve um problema gravíssimo e precisou amputar o antebraço. Uma coisa gravíssima, terrível. Por um descuido, falta de prática, falta de experiência, não é? Levando a uma consequência desse nível de gravidade, não é? Para vocês terem aí como referência de exemplo. Então, voltando aqui, os cavalos precisam preencher condições funcionais que nos dê o mínimo de segurança numa cavalgada de exterior. Cavalos que fiquem quietos para eu montar, para eu desmontar. Cavalos que tenham ritmo, saibam imprimir ritmo nos andamentos sugeridos a ele, o ritmo no passo, ritmo no trote, ritmo na marcha. Se eu precisar galopar, o cavalo que não dispare no galope, que mantenha o ritmo sugerido pelo cavaleiro. Cavalos que não se assustam com facilidade. São cavalos que preenchem o mínimo de condição para uma cavalgada segura. Outra manifestação aqui, o bem-estar do animal chegar no destino ou parada. Bom, nós vamos chegar lá, Bonatti, nós vamos falar sobre isso, tá? Só um minuto aí, por favor. Outra coisa, hoje em dia, as pessoas saem a cavalo e continuam fazendo uso do celular. O sujeito está montado a cavalo e ali, operando o celular. Olhando Instagram, olhando YouTube, usando o WhatsApp, telefonando. A meu ver, não é um momento adequado para isso, né? Primeiro porque eu não vou fazer proveito da minha relação com o cavalo. Eu já me distanciei dele mentalmente e emocionalmente. Eu estou agora com o celular. Onde nós estamos? Onde estão nossos pensamentos e sentimentos? O lugar físico não determina onde nós estamos. Exemplo, eu posso estar dentro de uma sala de aula, o professor dando a aula e eu não estar ali, apenas o meu corpo está ali. Se eu estiver usando o celular ou pensando em outra coisa, a minha mente não está com o professor. Então, mental e emocionalmente, eu já não estou naquele lugar. Imaginem a cavalo. Eu estou montado a cavalo e agora eu estou ali com todo o foco das minhas atenções no celular, eu me ausentei do cavalo. E agora imagine eu fazendo isso numa cavalgada de exterior, com todas as variáveis imprevistas que podem surgir ali e eu desatento, prestando atenção ao celular. É totalmente descabido, né? É totalmente descabido e coloca o cavaleiro em risco iminente. Não é? Então, reflitam sobre essa sugestão, ok? É muito comum também nós presenciarmos treinadores de cavalo saindo para treinar cavalos usando o celular. É outra coisa que eu não quero deixar de comentar, né? O que determina a qualidade de um treinamento de cavalos é o foco das atenções do treinador sempre com o cavalo, para que o cavalo esteja com ele. Como é que eu posso montar para treinar um cavalo usando um celular? Nada pode ser mais impróprio do que isso, né?
eu tenho que terminar aquele momento de treinamento para depois fazer a consulta ao celular, usar o celular. Ou antes, mas não durante aquela atividade. Não é? Bom, outra dica aqui. Países de cultura equestre amadurecida prezam muito o item segurança. E, inclusive, adotam equipamentos de segurança para evitar problemas maiores. Então, uma cavalgada de exterior na Europa é obrigatório o uso de capacete, o capacete equestre, né? E colete de proteção. Primeiro porque é de responsabilidade do organizador da cavalgada a segurança dos participantes. E segundo, para dar essa segurança ao participante, né, para que ele não corra riscos desnecessários. Nós fizemos uma live com o cavaleiro profissional Paulo Junqueira, que é o cavaleiro, acredito que seja o cavaleiro brasileiro da atualidade, com maior quilometragem no que se refere a cavalgadas. Ele já cavalgou por 25 países no mundo inteiro, em cavalos de várias raças, cavalgadas de longas distâncias, e ele coordena um projeto aqui no Brasil chamado Cavalgadas Brasil. É uma agência de viagens a cavalo, e ele recebe turistas brasileiros e internacionais para essas cavalgadas de longa distância. E ele estava me contando um caso de uma menina numa cavalgada, uma criança, que caiu do cavalo e ficou presa pelo estribo, e o cavalo saiu em disparada e essa criança veio a óbito, morreu. A criança morreu. Então, existem algumas formas de nós minimizarmos esses riscos, né? Existem celas que têm o encaixe do loro, as celas de equitação acadêmica, celas de hipismo clássico, né? Elas têm ali um mecanismo que qualquer movimento brusco que é feito no loro, se o cavaleiro caiu, o peso dele fez esforço no loro, esse mecanismo abre e solta o loro. Há também estribos, que tem na sua lateral uma parte que é de correia ou de borracha. Se o cavaleiro cair e ficar com o pé pendurado, essa parte vai abrir, vai se romper e vai soltar a perna do cavaleiro. Ele não vai ficar preso ali. Então são equipamentos que já existem para preservar o cavaleiro, para conferir maior segurança e evitar acidentes que podem ser fatais, como esse que eu acabei de citar. Eu estou profissionalmente no cavalo, como eu já disse, vocês já sabem, há 38 anos. Mas eu estou montando a cavalo há 54 anos, desde os 4. Eu já vi vários acidentes fatais com cavalos. Eu mesmo já fui protagonista de alguns acidentes quase fatais. Ok? Se der tempo aqui, vou contar um deles para vocês. Eu quase morri nessa ocasião. Mas eu vou dar sequência aqui para para vocês não ficarem sem as informações, e depois eu conto essa história para vocês. Bom, outra questão importante relacionada às cavalgadas. Os cavaleiros mais experientes deveriam assumir a liderança e a responsabilidade no que se refere à segurança durante as cavalgadas. Todo grupo de cavalgada deveria designar líderes, não é? Que são esses cavaleiros que têm mais experiência, que têm mais vivência equestre. Nas cavalgadas de turismo que nós empreendíamos em Poços de Caldas, nós tínhamos 2 guias, um fazendo a guia, né, indo na frente, e o outro na retaguarda. Mas, dependendo do número de pessoas participantes, nós ainda tínhamos os monitores. A cada 6 participantes, nós tínhamos um monitor que ia entre os 2 guias, oferecendo ali sugestões, alertas de segurança para manter a distância entre cavalos, para evitar aglomeração nas porteiras, etc. Não é? O bom uso ali das rédeas e tal, que eram pessoas turistas, né, menos experientes, era necessário essa intervenção com maior frequência. Okay? Então é muito importante isso. Eu vejo grupos de cavaleiros que saem em total desordem, não tem ninguém na liderança, mesmo que haja no grupo cavaleiros mais responsáveis, mais experientes, que poderiam estar responsáveis, eles às vezes se ausentam dessa responsabilidade. Ali é si para si e Deus por todos. Não é? Então é um dos fatores que costuma favorecer problemas durante as cavalgadas. Se nós tivéssemos ali estabelecido antes da cavalgada, fulano aqui tem mais experiência do que nós, vamos aqui escutar o que ele tem a dizer durante a cavalgada. Todo mundo aceita essa proposição? Aceitamos. Então ótimo.
já vai ajudar a evitar uma série de problemas. E agora essa pessoa está autorizada a dar a sua opinião, a fazer a sua sugestão, ou até mesmo colocar determinados limites que são muito necessários nessas ocasiões. Ok? Bom, outra coisa importante, a escolha dos locais onde nós vamos cavalgar está sempre relacionada com o nível dos participantes. Se os participantes têm pouquíssima experiência, não são pessoas que têm ali convívio com cavalos, não entendem nada de equitação, não é qualquer lugar que é adequado para essas pessoas cavalgarem. Precisa que seja um lugar que não ofereça riscos maiores. Não é? Estradas, por exemplo, muito estreitas, à beira de precipícios, tem que atravessar ribeirão, tem que saltar valeta, isso não é o tipo de trajeto para cavaleiros inexperientes. Quanto menor o nível técnico, quanto menor a vivência equestre das pessoas que estejam participando, mais tranquilo tem que ser o local, menor margem de riscos ele tem que oferecer aos participantes. Ok? Existem 3 tipos de cavalgadas que nós oferecíamos, não é? Baseado nas normas internacionais de turismo ecológico equestre. Cavalgadas curtas, médias e longas. As curtas são aquelas que têm duração de até 1 dia. As médias, de 1 a 3 dias. E as longas, acima de 3 dias. Ok? A maior parte dos cavaleiros no Brasil praticam as cavalgadas curtas, de até 1 dia, ou até mesmo um turno. Ou turno da manhã, ou turno da tarde. Ou saem para cavalgar à noite. Na lua cheia é muito comum, as cavalgadas de lua cheia. Onde os riscos ficam mais aumentados ainda. Porque a visibilidade é menor. Não é? Um monitoramento ali tem que ser um pouco mais criterioso do que uma cavalgada diurna. Bom, mas voltando à questão das cavalgadas, a escolha do horário da cavalgada é muito importante. O que se vê geralmente? Grupos que combinam, vão fazer uma cavalgada domingo de manhã ou sábado de manhã. As pessoas chegam ao local para começar a preparar os cavalos entre 9 e 10 horas da manhã. Quando está tudo pronto para os cavaleiros montarem e sair, já são 11 horas ou mais do que isso. E dependendo da época do ano, já está um calor insuportável, o sol ali no máximo, não é? Aquele calor insuportável. E isso vai afetar os animais, obviamente. Não é? Então, o que é o ideal para uma cavalgada que ofereça conforto ao cavalo e ao cavaleiro? Horários escolhidos de forma criteriosa. O ideal seria nós cavalgarmos até as 10 horas da manhã. Ah, mas então tem que acordar muito cedo. Não, isso aqui é um programa de cavaleiro. O cavaleiro que não consegue acordar cedo, ele está na atividade errada. Não é? O ideal é nós terminarmos o turno da manhã no máximo às 10h30. Montarmos para fazer o primeiro tiro da cavalgada no máximo às 7 horas da manhã. Eu tenho de 7 às 10, 10h30 para fazer esse trajeto. Não é? Se fosse uma cavalgada de um dia inteiro, de 7 às 10h30, depois tem um período de descanso, os cavalos agora vão ser cuidados, não é? Passam por uma higiene, se tiver suado muito, toma um banho, escova, dá ali um complemento alimentar, e agora vamos fazer o segundo tiro da cavalgada no período da tarde, preferencialmente depois das 15h30 ou 16 horas, porque aí o sol quente já passou. Às 3h30 da tarde já dá para enfrentar o sol novamente, e agora nós vamos até anoitecer, né? De 3h30 até as 6h30 da tarde, mais 3 horas de cavalgada. Se nós cavalgarmos num ritmo de 10 km por hora, 3 horas de cavalgada são quase 30 km. Dá para andar muito, não é? Não é isso? Então é importante esse critério, a escolha dos horários para poupar cavaleiros e cavalos, não é? Imaginem que fosse uma cavalgada de longa distância, acima de 3 dias. Se no primeiro e no segundo dia eu estou cavalgando nos horários inadequados, debaixo do sol quente, eu vou ficando esgotado e o meu cavalo também. No dia seguinte nós já estaremos esgotados.
porque o desgaste é muito maior nos horários de sol quente, né? Então nós precisamos estabelecer algumas estratégias para evitar problemas desnecessários, desconfortos desnecessários, desgastes desnecessários, né? Opa, olha o Rodolfo entrando aí. Tudo bom, Rodolfo? Meu bom amigo. Rodolfo de vez em quando faz aí umas instruções de equitação conosco. É um ótimo cavaleiro e um bom amigo. Obrigado pela sua presença, viu, Rodolfo? Mas voltando aqui às dicas para cavalgadas, né? Nós estamos falando da escolha dos locais, a escolha dos horários. O ritmo que deve ser dado numa cavalgada, ele deve ter como referência, ou seja, nós devemos tomar como referencial o cavaleiro que apresente maior dificuldade. Se nós estamos em grupo, boa noite, Rodolfo. O Rodolfo está me saudando aqui. Se nós temos no grupo que será do qual nós estamos participando um cavaleiro que no andamento trote já tem dificuldade de se equilibrar ou de se manter de forma segura, eu não posso passar disso. Eu vou fazer um trote reunido naquele ritmo que nós chamamos de ritmo viajeiro, né, ali 10 km por hora, aquela toadazinha, para respeitar o limite desse cavaleiro. É muito comum nós vermos aí grupos de cavalgada com cavaleiros experientes e inexperientes, e os cavaleiros experientes dando o ritmo. Um ritmo muito rápido, galopando, fazendo peripécia daqui e dali, e aqueles que não têm essa condição, que não têm essas habilidades, ficam em má situação e correndo riscos maiores. E muitas vezes causando ali alguns acidentes devido a essa questão, né? Então nós precisamos, todas as vezes que nós organizarmos uma cavalgada, precisamos entender isso. Quem determina o ritmo para nós estarmos zelando pela segurança de todos é o cavaleiro menos experiente. Ele é que vai ser a pessoa que vai dizer para nós o limite do ritmo a ser adquirido durante a cavalgada e o tipo de trajeto que vai ser feito, entre outras questões, não é? Bom, mas cada um desses tipos de cavalgada que nós falamos aqui, tanto a curta quanto a média e a longa, elas requerem estratégias de logística apropriadas, né, a cada um desses formatos. O que eu quero dizer com isso? Nós vamos precisar providenciar os recursos necessários para que nós estejamos supridos ali de todas as formas durante a cavalgada, né? Então, por exemplo, equipamentos devidamente revisados. Quantos grupos de cavalgada saem por aí para cavalgadas médias e até longas sem fazer uma revisão adequada dos equipamentos? Ou seja, do seu bom estado de uso. Muitas vezes saem sem levar acessórios de reserva, porque pode acontecer de algum equipamento estragar no trajeto de uma cavalgada média ou longa, e aí como é que nós fazemos? É sempre bom levar acessórios de reserva, loros de reserva, rédeas, cordas de vários tipos de corda para a gente poder fazer ali reparos de emergência durante a cavalgada, cabrestos de reserva, cabeçadas, né, que são os acessórios que sustentam as embocaduras. Se tiver uma de reserva, é bom. Tudo pode acontecer ali, não é? Estou recebendo aqui uma boa noite aqui do Micael. Boa noite, Micael. Obrigado, viu? O Robert também. Vamos seguir aqui, estejam conosco. Nós estamos falando aqui dos equipamentos para cavalgadas, né? Então é sempre bom levar acessórios de reserva para nós não ficarmos ali em má situação no caso de acontecer um imprevisto e um equipamento ser danificado, estragado. Como é que eu faço? Uma bargueira, uma cilha estoura no meio da cavalgada. E agora? Um loro estoura. Eu tenho que ter equipamento de reposição. Sobretudo quando nós estamos nos referindo a cavalgadas de média e longa distância. Média de 1 a 3 dias, longa distância acima de 3 dias. O Bonatti, Daniel Bonatti aqui está falando que um carro de apoio com primeiro socorro. Nós vamos falar aqui dos primeiros socorros já já.
Aí entra muito aquela questão de cada grupo que é formado. Eu já participei de grupos que querem fazer a cavalgada no clima do tropeirismo, não é? E há aqueles que querem fazer no clima do conforto urbano. Então o sujeito leva um caminhão, leva freezer, leva geladeira, freezer, geladeira, a mesma coisa. Leva ventilador, leva aparelho de som, leva tudo quanto há. Né? Então a gente brinca, não, se você é para levar tudo isso, é melhor você ficar em casa. Cavaleiro quer dormir no mato, quer dormir ali na choupana, ali na cabana, na barraca, ou na hospedagem que a gente tem, viver o clima do tropeirismo, né? Sem excesso de aparatos. Agora, nós temos que levar aquilo que os tropeiros sempre levaram. Não é? Não é ir na cara e na coragem, na irresponsabilidade. Então, por exemplo, eu quando vou fazer cavalgadas de longa distância, a gente leva o cargueiro, não é o carro, é o cargueiro. É aquele animal que vai com a carga, com tudo que nós precisamos ali dentro. Ferradura de reposição, ferramentas podológicas, feno para os cavalos, ração para os cavalos. Dependendo do número de participantes, vai um cargueiro, 2 cargueiros, 3 cargueiros. Não é? Vai ali todos os utensílios e tudo que é necessário para a gente experimentar uma cavalgada com o máximo de realismo. Não é? Porque que graça tem? É o sujeito que vai acampar e leva todo o conforto urbano com ele. Então é melhor ficar dentro do apartamento de luxo. Né? Se eu tenho que levar o mosquiteiro, se eu tenho que levar a televisão, se eu tenho que levar o freezer, se eu tenho que levar o aparelho de som, o ventilador, o ar-condicionado, que cavaleiro é esse? Né? Então, cada um pensa de uma maneira. Nós não estamos aqui, de forma alguma, condenando isso, não. Nós estamos falando que há preferências e preferências. Né? Se o sujeito quiser levar o carro de apoio, o caminhão de apoio, também é uma boa ideia. Eu não gosto de participar, porque aí perde o clima. Né? Eu quero cavalgar como cavaleiro mesmo. Eu quero ficar ali na condição de tropeiro naquela hora. Né? Bom, deixa eu continuar aqui. Como o nosso amigo aí falou, é preciso levar medicamentos de primeiros socorros, com certeza, né? Uma caixa de primeiros socorros, e aí nós precisamos fazer uma investigação no grupo se alguém tem algum problema. Eu já tive choque anafilático por causa de uma picada de lacraia. Eu só não morri porque meu pai era médico, eu estava na fazenda do meu avô e eu tive choque anafilático, eu empolei, em 10 minutos eu empolei todinho. E quando esse choque acontece, essa empolação acontece por fora e por dentro. Eu fui fechando e eu tive um edema de glote e parei de respirar. E meu pai saiu comigo às pressas, foi para o primeiro posto de saúde que ele encontrou, ele já ia fazer uma traqueotomia em mim, mas na hora que ele encostou o bisturi, chegou um medicamento injetável, acho que era um Fenergan injetável, e ele fez na minha veia, e eu fui saindo da crise e não foi necessária a traqueotomia. Então, um anti-histamínico é sempre bom ter na caixa de primeiros socorros. Analgésicos, você está ali com uma dor de cabeça tremenda ou com alguma dor ali que você pode socorrer com analgésico, com pomadas cicatrizantes, etc. Né? Fazendo essa enquete ali no grupo e conhecendo os participantes, cada um ali pode fazer a manifestação, eu tenho alergia a isso, eu tenho aquilo, eu tenho problema respiratório. Nós sabemos agora as providências a serem tomadas para essa caixa de primeiros socorros. Né? O que deve ser levado para a gente não correr ali riscos desnecessários. As provisões, né? Cavalgada de média e longa distância, nós temos ali as provisões, a água e os alimentos que não sejam em grande volume. E também a estratégia de cavalgada. Nós vamos fazer tal roteiro, eu sei que depois de determinada distância eu vou ter ali um restaurante, eu vou ter uma fazenda, eu vou ter uma pousada e lá eu vou me reabastecer. Não é? Então, fazer a rota da cavalgada previamente também é muito legal. Apesar de eu já ter feito, uma vez eu fiz uma cavalgada de Juiz de Fora a Viçosa, 3 dias e meio, e nós fomos, assim, seja o que Deus quiser, não é? Aprendendo o caminho, evitando sempre as estradas de asfalto, pegando informação e pedindo pouso.
nos apresentando e pedindo pouso para fazendeiros, sitiantes, às vezes numa pensão, numa pequena cidadezinha. Nós levávamos lonas e fazíamos pequenas barracas, né? Uma lona de 2 metros de comprimento por 1,5 metro de largura, dá uma barraca individual. A gente pega um bambu, você enverga o bambu aqui, ele faz a cumieira. Aí você bate uma estaquinha e prende a ponta do bambu no chão. Passa a lona por cima e bate uma estaquinha em cada ilhós na ponta da lona. Agora faz uma barraca para você dormir ali debaixo. Estende o bacheiro do cavalo e dorme ali. Ou passa a noite abrigado, né? Porque é difícil dormir um bom sono ali. Mas o que a gente quer é exatamente isso, né? Quisesse dormir bem, eu estaria em casa, na minha cama, no meu travesseiro, no meu colchão de preferência. E ponto final. Bom, então a caixa de primeiros socorros é indispensável. E roupas apropriadas, dependendo do clima e da época do ano, para que a gente esteja ali munido de recursos para enfrentar as intempéries, se elas acontecerem, intempéries climáticas, chuva ou muito frio. Isso aí nós temos que pensar antes da cavalgada, né? Luva, capa impermeável, chapéu, né? Roupa impermeável, agasalho, etc. Então, eu fiz aqui um apanhado geral, muito rápido, sobre algumas dicas que precisam ser consideradas nessas cavalgadas, né? É claro que à medida que a cavalgada vai aumentando de duração, as exigências também aumentam. Entre cavalgadas de média e longa distância, o planejamento, a organização e monitoramento exigem muito mais. Então, num curso que eu ministro de planejamento, organização e monitoramento profissional de cavalgadas, a lista aqui de recomendações é 3 vezes maior do que essa aqui. Aqui foi só um breve resumo para dar aqui uma pincelada nisso para vocês. A Gisela está dizendo aqui, a rusticidade é a aventura. A rusticidade, aproveitando aqui a sua dica, Gisela, o significado de rusticidade é capacidade de adaptação. Quanto mais capacidade de adaptação nós desenvolvemos, mais rusticidade nós adquirimos. Então, o homem moderno, ele tem cada vez mais perdido a rusticidade, a capacidade de adaptação, por excesso de conforto, né? Nós nos protegemos muito, os ambientes são muito artificializados, entre outras questões. Então, quando nós saímos da nossa zona de conforto, que é muito artificial, nós estamos pouco adaptados à vida mais natural. Tudo nos incomoda, o mosquito coça, o mosquito me dá alergia, eu sinto muito calor, eu sinto muito frio, porque eu perdi a rusticidade. Tudo me incomoda, não é? Então a ideia de uma cavalgada de média e longa distância é exatamente testar a nossa rusticidade. Eu já tenho que ir preparado para isso, para que eu possa agora identificar onde estão os meus limites e talvez poder ampliá-los aos poucos, ok? Bom, a nossa live está prestes a encerrar, faltam 2 minutos. Eu quero agradecer a presença de todos vocês e fico muito satisfeito. Não se esqueçam de conferir lá o nosso curso digital, que está na nossa bio aí, é só clicar lá, vocês vão ter todas as informações. O carrinho para vocês adquirirem ficará aberto até a próxima quinta-feira apenas, não percam a oportunidade. Vocês vão ser surpreendidos pelo conteúdo e o investimento é insignificante com relação àquilo que vocês vão receber. Eu posso garantir isso, ok? Então, mais uma vez, os nossos agradecimentos aqui a todos vocês, foi muito importante, todos que estiveram conosco. Me desculpe se eu não pude cumprimentar e dar a devida atenção a todos vocês. Fico esperançoso de ter a companhia de vocês na nossa próxima live, que acontecerá amanhã. Amanhã, às 19 horas, teremos outras sobre outros temas. Uma boa noite a todos e peço aqui licença para desconectar. Cleiton Alvim, chegou na última hora. Muito obrigado, meu amigo. Meu amigo e vizinho. Daniel, obrigado pelo cumprimento. Boa noite para você. Obrigado, Pedro. Boa noite. Sandra, obrigado mais uma vez por estar conosco, Sandra. Santos, obrigado para você também, viu, Santos? Ótimo. Fico muito lisonjeado e agradecido. 30 segundos para a live expirar. Mais uma vez, o meu melhor abraço a todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Renato Green.
Obrigado, Renato. Você também está sempre conosco. É uma satisfação. Até amanhã, pessoal.